engraçado é que quando estamos na adolescência, resistimos em deixar a infância e virar adultos. Na verdade, é também uma fase de muitas dúvidas, de muita angústia. Neste Café Filosófico com Vera Malaguti, socióloga e historiadora, eles discutem o comportamento violento dos jovens de hoje. Juventude e adolescência, juventude ou adolescência. Propositalmente eu estou jogando com a duplicidade dessas palavras. Nós viemos de uma tradição moderna onde, quando a gente falava em juventude, a gente falava de adolescência, como se isso fossem sinônimos ou tivessem o mesmo conceito, é isso? E o que está colocado exatamente para a nossa contemporaneidade é o fato de que ser jovem e ser adolescente não quer dizer exatamente a mesma coisa, né? Digamos que talvez nós estejamos vivendo uma extensão da ideia de adolescência para os quadros das outras idades, é pelo menos a hipótese que eu vou incitar vocês. A consciência da juventude tornou-se um fenômeno geral e banal após a Guerra de 1914, em que os combatentes da frente de batalha se opuseram em massa às velhas gerações da retaguarda. Daí em diante, a adolescência se expandiria, empurrando a infância para trás e a maturidade para a frente. Assim passamos de uma época sem adolescência a uma época em que a adolescência é a idade favorita. Deseja-se chegar a ela cedo e nela permanecer por muito tempo. Essa ideia de que ser jovem e ser adolescente era a mesma coisa vinha baseado num modelo que a gente poderia chamar que é o modelo das idades da vida, que foi constituído a rigor na modernidade, mas que até bem recentemente a gente acreditava que era um modelo natural, né? Isto é, nós tínhamos a infância, nós tínhamos a adolescência, nós tínhamos a idade adulta, nós tínhamos a velhice, né? E o que regulava esse modelo, em última instância, era a ideia de reprodução, né? Isto é, a infância não reproduzia, na adolescência a gente começava a ser capaz de reproduzir, na idade dita adulta a gente exercia a capacidade de reproduzir e na velhice a gente perdia a capacidade de reproduzir. Então todo esse modelo, ele está do século XVIII, ele está todo centrado em torno da capacidade de reprodução, né? E o ser, ele era concebido de forma biológica, essencialmente biológica, e que tinha certos atributos morais que vinham seja do ponto de vista psíquico, seja do ponto de vista social. Isto é, nós éramos caracterizados por um mundo racional, cognitivo, né? E ao mesmo tempo por um mundo instintivo, e que essa passagem da infância, passando pela adolescência, para a idade adulta, nada mais era, nada menos era, do que uma tentativa de domínio da nossa dimensão corpórea instintiva através do mundo racional cognitivo, né? Quer dizer, uma forma pela qual a psicologia, nesses 200 anos, pensou esse problema e esse modelo. Grandes instituições eram modeladoras das nossas formas de subjetividade, quais sejam a família, né? Nós éramos forjados no campo da família. A família nuclear dita burguesa nos constituía. A família nuclear burguesa é uma produção moderna, né? Por outro lado, essa família que nos constituía, ela nos encaminhava para constituir novas famílias nucleares, coisa que se dava na idade adulta, né? Mas, enquanto isso, na infância e adolescência, as crianças e adolescentes eram administrados através da família pela escola e pela medicina. Isto é, nós éramos cuidados através da família, pela escola e pela medicina, que foram duas grandes instituições estritamente modernas. Muito bem, esse modelo, que eu estou apresentando de uma maneira muito sintética aqui, vai caracterizar a adolescência, né, segundo uma metáfora muito importante, que é a metáfora do experimentar. O adolescente é aquele que se experimenta.
É o momento em que ele sai da infância, que ele não chegou à idade adulta e que ele vai viver uma experimentação de si permanente. A gente vai encontrar um belo exemplo desse adolescente através de um romance clássico do Goethe, né? Que são as aventuras de Wilhelm Meister, que é um romance clássico do Goethe. É um jovem adolescente que começa a fazer teatro, começa a fazer arte, como muitos adolescentes faziam até os anos 60, 70, e num determinado momento o Wilhelm Meister vai lá se encaminhar por um determinado trabalho e vai constituir uma nova família. Mas ao longo do século XX, vários críticos vão questionar esse modelo. A começar por Freud, a psicanálise vai criticar esse modelo, mostrando que há uma diferença entre ser púbere, quer dizer, de ter um amadurecimento das glândulas sexuais, e ser adolescente. Quer dizer, existe um salto simbólico, não é isso? Na medida em que nós todos, segundo Freud, seríamos seres sexuais desde a infância, perverso-polimorfos. A nossa sexualidade não é biológica, né? Então Freud já fez uma primeira crítica a esse naturalismo desse modelo. Um segundo crítico importante, que vai aparecer nos anos 60 e 70, que é Philippe Ariès, que é um historiador, ele faz uma leitura contundente desse modelo, tentando mostrar que essa ideia de infância, de adolescência que nós temos, né, é uma ideia que foi constituída a rigor no século XIX. Né? Que ser criança e ser adolescente, né, na Idade Média, no Renascimento, no século XVII, era inteiramente diferente e que foi a construção da família nuclear burguesa ou do mundo burguês que criou um olhar especial para a infância e para o jovem, inexistente nas idades anteriores. Né? E um terceiro crítico desse modelo, que é o Michel Foucault, num livro dele chamado A Vontade de Saber, onde ele cria uma ideia muito rica, que é a ideia de biopolítica. Esse biopoder criou uma nova ideia de riqueza, né? E que essa ideia de riqueza, ela está centrada não na quantidade de população que um Estado ou uma nação tenha, mas ele está centrado na qualidade de vida da população. Isto é, um país é tanto mais rico quanto mais qualificada é a sua população, né? E uma população qualificada quer dizer uma população bem educada e uma população saudável. Daí porque a medicina e a pedagogia vão ganhar tanta importância e tanto poder simbólico na nossa contemporaneidade. Essas críticas que vêm tanto pelo lado do Ariès, quanto pelo lado da psicanálise, quanto por conta da crítica que o Foucault faz ao modelo da modernidade, através da biopolítica, ele, na rigor, ele já se inscreve na transformação desse mundo moderno para um mundo da modernidade avançada. Eles já são leituras, né, sobre a subjetividade que quebra com essa ideia das idades da vida que eu apresentei inicialmente. Eles já são críticos de um mundo em que isso está em transformação, né, e num certo remanejamento do que é ser criança, do que é ser adolescente, do que é ser adulto e do que é ser idoso. Divisamos assim o adolescente, a rir, desnudo, em praias impolutas. Amado por um fauno sem presente e sem passado, eternas prostitutas velavam por seu sono. Assim, pendente o rosto sobre um ombro, pelas grutas do tempo o contemplamos, refulgente segredo de uma concha sem volutas. Infância e madureza o cortejavam, velhice vigilante o protegia, e loucos e ladrões acalentavam seu sono suave, até que um Deus fendia o céu, buscando arrebatá-lo, enquanto durasse ainda aquele breve encanto.
No mundo em que a juventude já é um valor em si, o que almejam os jovens? Um fenômeno de uma juventude nova hoje, ou de uma adolescência nova, como eu falei, essas fronteiras são movediças, digamos assim, onde aparece um tipo de juventude com certas características básicas, que é o grau de violência que essa juventude apresenta, primeiro, e segundo, mais do que a violência, um amplo exercício da crueldade. Nós temos hoje uma questão jovem, que é diferente da questão jovem dos anos 60, né, quando os jovens quiseram tomar o poder. O fenômeno da violência e da crueldade, ela não se restringe mais às ditas classes populares no Brasil. Isto é, nós já estamos acostumados, cinicamente ou não, de acreditar que a violência faz parte, de acordo com o que o sociólogo francês Bourdieu dizia, do hábitos e do ethos das classes populares, né? De que eles não têm possibilidades de inserção no mundo, eles não têm escolaridade suficiente, eles não têm formas de se inserir funcionalmente, como dizem os sociólogos, na sociedade maior. Então, por uma questão de cultura de sobrevivência, eles acabam se dirigindo ao mundo da delinquência, da marginalidade, não é isso? Eles vão ser os traficantes de drogas, eles vão ser os pequenos e grandes bandidos. Mas eu quero falar de que nós temos hoje um fenômeno novo, que é uma violência e crueldade dos jovens, das classes médias e das elites. Eu queria destacar 2 eixos descritivos. Primeiro eixo, criminalização. Desde que um índio pataxó foi queimado numa praça pública em Brasília, em 1999, por jovens da classe média alta brasileira, com várias faixas de idade, cursos secundários e universitários, esse tipo de fenômeno se abriu para nós. Então, esse é o primeiro registro criminal importante. Esse registro tem um segundo elemento importante, que é a difusão de agressões e mortes feitas a mendigos, sobretudo aqui em São Paulo, que tem uma tradição de atacar mendigos nas ruas. Não se restringe a São Paulo, não quero responsabilizar os paulistas por isso, né? Mas, enfim, os jornais falam disso. Então, mendigos. Terceiro, homossexuais, objetos frequentes de violência e de assassinato por parte de jovens que ficam impunes. Quartos, mulheres. No Rio de Janeiro, ano 2007, 2008, várias histórias de mulheres jovens atacadas por homens de 20 e poucos anos, no amanhecer, na Barra da Tijuca, e que eram atacadas por esses rapazes. E eles diziam como justificativa, eu não sabia que era uma empregada doméstica indo trabalhar, eu pensei que era uma prostituta, como se atacar a prostituta fosse um motivo legítimo. Isso já nos situa em relação ao problema, né? Eu diria que a gente pode retirar desse problema dois eixos iniciais de interpretação. Um primeiro eixo de interpretação, que é o seguinte: existe uma intolerância à diferença presente na sociedade brasileira que faz com que índio, mendigo, mulheres e homossexuais sejam agredidos com um certo requinte de crueldade pela nossa juventude dourada. Os objetos de ataque da juventude são pessoas que mostram signos que no imaginário desses jovens são signos de perda de prestígio social. Isto é, são figuras que são encaradas como figuras de uma certa decadência social. Um segundo bloco referente à criminalização, que é muito importante para percebermos essa violência, essa crueldade juvenil, é um fenômeno novo
na nossa tradição brasileira, que é filho matar pais. Nós tivemos nos últimos 5 anos alguns casos importantes de filhos matar pais, né? Nós tivemos também um fenômeno oposto, que é dos pais matarem filhos. Para além disso, a gente tem toda uma construção de uma cultura da violência no nível subjetivo e corporal que eu queria chamar a atenção, quer dizer, e que se materializa nisso que eu chamo dessa cultura das academias de ginástica, né? Nós vivemos sob a égide do que eu chamo de um modelo californiano de corpo, né? Todo mundo vai para a academia, né, para cultuar os seus músculos, né? Os seus músculos se transformam ao mesmo tempo numa representação da força e ao mesmo tempo é uma representação da beleza e ao mesmo tempo uma representação do erotismo. E que tem como finalidade uma coisa muito simples, que é provocar medo no outro. Eu ter um corpo portentoso é uma maneira de eu desarmar qualquer possível provocador ou agressor. Quer dizer, então, nesse cultivo do corpo, né, aquilo que eu chamaria, né, me apropriando de um conceito do Deleuze, que é a ideia de simulacro. Existe um simulacro da força. O mundo moderno é dos simulacros. Todas as identidades são apenas simuladas, produzidas como um efeito óptico por um jogo mais profundo, que é o da diferença e da repetição. Os jovens se apresentam como um simulacro da potência exatamente porque eles se sentem destituídos de qualquer potência na nossa condição contemporânea. Isto é, eu diria que todos esses que eu descrevi até agora, como sendo essa criminalização e esse cultivo dessa cultura e dessa subjetividade centrada no corpo e na força, como sendo o indicador desse simulacro que mostra ao mesmo tempo o desamparo e o desalento dos jovens na contemporaneidade. O que existe subjacente a esse simulacro, sob a forma de desamparo e de desalento, é uma ausência de reconhecimento simbólico dos jovens na sociedade contemporânea. Né? Por quê? Né? A forma fundamental pela qual nós somos reconhecidos e incluídos na sociedade maior é através do reconhecimento dos nossos talentos, da nossa competência, da nossa capacidade de trabalho. E é exatamente isso que está em questão na sociedade contemporânea. Isto é, para dar um dado para vocês, existem 50 milhões de jovens na América Latina fora do mercado de trabalho. 50 milhões. Jovens entre 16, 25, 28 anos, que se sentem completamente soltos, desvalidos, não reconhecidos socialmente, né? E que, em função disso, quando eles olham para uma empregada doméstica, para um mendigo, com um homossexual, para um índio, e que eles agridem, eles estão agredindo aquilo que eles temem que eles vão se tornar. E essa forma de violência, se a gente for nos remeter à psicanálise, retomar um autor como Lacan, que trabalhou muito a questão da violência nos anos 30 e 40 do século passado, quando ele fala da ideia de que nós precisamos ter uma imagem corpórea, que ele chama de estádio do espelho, né? Ele mostra perfeitamente que a nossa violência é despertada quando nós tememos a perda do reconhecimento simbólico, quando o nosso corpo começa a se misturar com o corpo do outro. E é essa mistura, essa espécie de perda de fronteiras da nossa imagem corporal que é desencadeador de violência, né? Quer dizer, então, digamos que o que acontece com a juventude de hoje, na medida em que ela não ganha um reconhecimento simbólico efetivo, ela perde a estrutura imagética do seu corpo, ela começa a perder as suas fronteiras,
ela começa a se inflacionar de músculo, mas perder a sua potência efetivamente, e a violência é a maneira pela qual ela tenta, como um animal acuado, manter ainda alguma possibilidade de manter o seu território. Dentro das atuais coordenadas do espaço e do tempo, aqui nos vamos equilibrando sobre este fio de vida. Que rede de segurança, pensamos nós, cheios de esperança e medo. Que rede de segurança nos aparará? O que me levou a trabalhar o medo, né, na contemporaneidade foi um pouco entender a colossal demanda por pena, lei e ordem, no que eu chamo de torturante contemporaneidade. A minha hipótese central era de que a hegemonia conservadora no Brasil sempre trabalhou a difusão do medo como mecanismo indutor e justificador de políticas autoritárias de controle social. O Foucault diz uma coisa que eu quero trazer aqui e marcar um pouquinho, que ele diz o seguinte: com as políticas de internamento, quando você interna, né, quando você produz uma apartação, um internamento, o mal que se tinha tentado excluir com o internamento reaparece para maior espanto do público sob um aspecto fantástico. Estes são os sonhos através dos quais a moral, em cumplicidade com a medicina, tenta defender-se contra os perigos contidos, mas muito mal encerrados no internamento. Esses mesmos perigos, ao mesmo tempo, fascinam a imaginação e os desejos. A moral tenta conjurá-los, mas algo existe no homem que se obstina em sonhar vivê-los, ou pelo menos aproximar-se deles e libertar seus fantasmas. O horror que agora cerca as fortalezas do internamento também exerce uma atração irresistível. Então, as políticas de internamento, elas produziram o que o Foucault chama de uma paisagem do imaginário. Então, o internamento permitia um processo de resistência desse imaginário. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante, é que a exclusão e o apartamento físico detonam fantasias de terror e desejo. É só a gente ver a intensa produção televisiva sobre presos, o noticiário de presos, OIS, ou então programas policiais, né, que estão trabalhando um pouco a reativação dessa internação, como as pessoas se comprazem em assistir o sofrimento das pessoas presas. Num outro estudo que eu fiz, eu trabalho como na saída da ditadura houve um deslocamento do inimigo interno para o criminoso comum. Eu quero dizer com isso que este medo do crime que começa a aparecer ali produziu vamos dizer, uma repotencialização daquelas estruturas de controle social autoritárias que a gente sonhava destruir, desconstruir, procurar outras políticas de convívio na saída da ditadura. As campanhas maciças de pânico social, essa é a minha tese, produziram um avanço sem precedentes na internalização do autoritarismo. Quer dizer, quando eu comparo a mordida que a gente tinha na saída da ditadura, hoje a gente tem muito mais demanda de polícia, de ordem internalizada. A gente perdeu um pouco aquela mordida crítica. Então, nós temos que entender os medos de hoje pensando que a história do Brasil é uma história muito violenta. A história da colonização, né? Você tem em 50, 100
anos, os primeiros anos de colonização, a quantidade de civilizações indígenas, de indígenas trucidados, né? E depois a escravidão. Então, essas partes, né? As regiões escravas da cidade, ou quilombadas, sempre lidas como locus do mal, local do perigo. E ali começava a se conjugar uma modernidade liberal, porque eu fui estudar a implantação do Brasil liberal para entender o Brasil neoliberal, com a velha e providencial truculência e brutalização dos pobres. Entre 1968 e 88, eu quis estudar, vamos dizer, a gênese desta paranoia da questão das drogas no momento em que isso começava a acontecer, né? E eu tentava desconstruir ali a imagem do traficante, entre aspas, como novo inimigo interno. Nesse meu livrinho eu começo dizendo que eu eu sempre me indignei quando eu vi, assim, noticiário de televisão, a apresentação do novo inimigo interno, sempre um menino pobre, negro, favelado, geralmente descalço, só de short, assim, apresentado como o grande inimigo, o grande portador dos nossos medos. O que encontrei mesmo, quando eu peguei a história daqueles meninos que vão parar nas Funabens da vida, nas Febens da vida, daquele momento histórico, o que eu encontrei mesmo foram histórias tristes, estratégias de sobrevivência, miserabilizações enfrentadas por uma escalada bélico-policial com as feições do paradigma de segurança nacional, que está aqui até hoje. O que mais me impressionou foi detectar, já no final do século XX, aquele velho olhar perigosista do positivismo sobre as infrações juvenis dos pobres. Todas as representações da juventude pobre, sempre vista, sempre lida como suja, imoral, vadia e perigosa. Vamos olhar no Rio de Janeiro de hoje a proibição do baile funk. Como se o funk, quer dizer, todas as fantasias, o funk é uma festa lida como imoral, perigosa, que faz apologia do crime, do tráfico. Quando você pega a capoeira no século XIX no Rio de Janeiro, ou mesmo depois na virada o samba, como esse olhar está vivo até hoje. No Código Penal de 1890, a capoeira constava como crime. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em carreiras, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Os saberes psi foram pródigos em fornecer argumentos para a legitimação das violências penais e punitivas. Né? O meu livro se chama Difíceis Ganhos Fáceis, porque eu pego um laudo de um menino que é pego com uma pequena quantidade de drogas, e aí eu mostro assim, um menino branco de classe média, pego com uma pequena quantidade de droga, vai ser encaminhado para um atendimento em casa psicológico. Um menino jovem, negro, morador de favela, com a mesma quantidade, para ele dirige-se um estereótipo criminal. E nesse livro, eu peguei um laudo de uma psicóloga que o menino já está preso há alguns anos, então ela escreve no laudo o seguinte, pelo brilho no seu olhar, eu pude perceber como ele ainda desejava, atenção, coisas que não se coadunam com a vida de um salário mínimo. Guloseimas, roupa nova, garotas. Então, ainda está fascinado pelos ganhos fáceis. Então, mete no garoto aquele laudo mais 2 anos só pelo brilho no olhar. Porque ele ainda desejava todas aquelas coisas que os meus filhos desejam e desejaram. No documentário Ônibus 174, vemos a trajetória de um menino de rua se transformando num criminoso. Pode me filmar legal, Brasil. Se liga só. Tava na Candelária, uma bagulha sério, mataram o irmãozinho na mão de Davi. Então, não tenho nada a perder mais não. Da mesma forma que você já perverso, também não sou de governo, tá ligado? Todo
todo o discurso sobre a juventude agora, a juventude precisa de mais limite, e principalmente a juventude popular. Quando eu acho que a juventude hoje tem muito menos liberdade do que tinha em outros tempos. Quer dizer, eu acho que cada vez mais a juventude está limitada, controlada, vigiada, seja de uma certa forma dentro, né, das fortalezas, né, dos condomínios dos ricos ou dos shoppings, seja a juventude popular sempre olhada por um olhar policialesco e perigosista. Quando a gente vai trabalhar a questão do medo, da violência, a gente agora está só pensando no diapasão policial, políticas de segurança, políticas de vigilância, mas como no século XIX, a questão em si não é pensada. A hegemonia do mercado, o declínio das redes coletivas de segurança nos levaram, aqui um sociólogo chamado Gilberto Felisberto Vasconcelos, denominou de capitalismo vídeo-financeiro, né? Loïc Wacquin, que é um sociólogo francês que agora está nos Estados Unidos, ele produziu uma tese sobre esse tempo, inclusive trabalhando o medo. Ele pega lá, a partir dos anos 80 e a partir principalmente do governo Reagan e de Margaret Thatcher na Inglaterra, né, quer dizer, a implantação do neoliberalismo. O Loïc Wacquin demonstra estatisticamente, primeiro você começa a lançar um olhar patologizante sobre a proteção social. O Estado previdenciário, que produzia redes sociais de amparo aos pobres, aos desempregados, aos velhos, começa a ser lido no neoliberalismo como um parasitismo social. As pessoas são jogadas, né, à própria sorte do mercado, deu no que deu. E o Estado previdenciário, o Estado social, ele é desmontado. O Loïc Wacquin vai mostrar que aquela clientela pobre norte-americana, principalmente afro-americana, deixa de ser assistida pelo Estado previdenciário e vai aparecer no sistema penal. Então, acontece nos Estados Unidos um aumento enlouquecido de resposta punitiva àquela conflitividade social. Num lapso curto de tempo, entre a década de 80 e os anos 2000, produziu-se de novo uma maneira de olhar a questão social pelo criminal, pelo penal. Tem um velho, maravilhoso professor nórdico chamado Nils Christie, que tem um livro publicado em português chamado A Indústria do Controle do Crime, onde ele mostra como isso é lucrativo. E tem uma equipe de professoras da arquitetura da UF, que tem até um site chamado Arquitetura da Violência, que eles mostram como o medo produz um lucro e uma mudança no preço do metro quadrado construído. Você tinha, nos anos 70, 80, um metro quadrado construído, que depois vai sendo agregado a cerca, a câmara, a vigilância, o muro, né? Então, isso passou a fazer parte também dos grandes negócios transnacionais. Da tecnologia dos muros para emparedar os indesejáveis, que no Rio de Janeiro é um escândalo que está acontecendo agora, as formações policiais, quer dizer, existe um grande mercado de formação policial, aos serviços de escolta, blindagem, escuta, vigilância. Nunca foi tão atual aquele paradoxo enunciado por Freud no Entre Guerras, né, no livro, naquele lindo texto dele, Mal-Estar na Civilização, entre liberdade e segurança. Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à sexualidade do homem, mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor por que lhe é difícil ser feliz nessa civilização. Na realidade, o homem primitivo se achava em situação melhor, sem conhecer restrições de instinto. Em contrapartida, suas perspectivas de desfrutar dessa felicidade por qualquer período de tempo eram muito tênues. O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança.
Então, nessa torturante contemporaneidade, o uso da lei, a judicialização da conflitividade social cotidiana ampliou as garras do poder punitivo e do sistema penal em todas as direções. Aumento das penas, expansão exponencial da população carcerária e das prisões, penas alternativas, justiças terapêuticas, algemas eletrônicas, detectores de armas nas escolas, sistemas de espionagem, sistemas de delação de vizinhança. E é incrível, né, como depois da ditadura nós entramos num outro modelo de autoritarismo. Então, eu acho que a tarefa nossa é deixar, quer dizer, nós que estamos pensando as questões da violência, seja na psicologia, na psicanálise, na sociologia, na história, é deixar de ser discurso legitimante da truculência, apologeuta dos limites e das estruturações familiares, né? Eu acho que a gente tem que desconstruir. Um dos maiores perigos são as atualizações positivistas que, por exemplo, as neurociências estão trazendo, né, que, mais uma vez, despolitizam a questão criminal, voltando às ideias do determinismo biológico e a ideia de uma essencialização do mal. Que a gente volte a ter esses desejos de liberdade, né, e toda essa ambiência de intolerância que trata os indesejáveis como detritos humanos, sujeira autolocomotora, é fruto de uma construção subjetiva desses medos, dessas fantasmagorias, né, que se perpetuam nas nossas almas. E para sairmos desse atoleiro, eu acho que a gente tem que encarar esses medos, encarar essas fantasmagorias, voltar a repolitizá-las, da escravidão à desigualdade. Mas o que temos mesmo é que recuperar a nossa capacidade de indignação. Afinal, como a gente pode ver hoje, claramente, a história não acabou. E o que a gente está precisando mesmo muito agora é de recuperar, que a gente se apodere da nossa memória e que a gente possa produzir desejos utópicos de outro futuro.